Pronto. Vocês também estão vendo a minha tela aqui, os slides, certo? Perfeito. Então, primeiramente, boa noite a todos. Peço desculpas aí pelo atraso e também por esses imprevistos, né? Acontecem. A gente faz o possível para que não aconteça, mas em alguns momentos as coisas saem do nosso controle. Então, habitualmente é uma função bem simples para transmitir do Zoom para o YouTube, só que de forma alguma estava funcionando hoje. Não sei se é algum problema do Zoom ou do problema do YouTube. Qualquer forma, para não atrapalhar também, não comprometer a nossa aula, uma vez que ela será mais longa, porque Os Missionários da Luz é um livro bastante complexo, bastante extenso. Eu vou dar início também. Infelizmente, quem não pôde participar ao vivo terá a oportunidade de assistir depois também a gravação. Bom, eu gostaria de trazer inicialmente o prefácio dos Missionários da Luz. Quem faz sempre o prefácio de todos os livros da série André Luiz é Emmanuel, que ele traz logo no início: os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e por isso afastam-se do ensinamento real, admirados e espantadiços. Então, Emmanuel já cria uma provocação logo no início do prefácio do livro, porque muitas vezes a gente acredita que nós conquistaremos a nossa evolução, nosso progresso moral, a nossa reforma íntima de uma forma fácil, né? Mas Emmanuel já traz de uma forma bem crítica, de uma forma que ele constantemente traz as suas mensagens, né? Sempre com um teor muito edificante, mas também com um teor crítico, né? Então ele diz que ao invés do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Então aqui já começa as nossas reflexões pelo que virá, né, no livro Missionários da Luz. O que Emmanuel está nos trazendo é que é fundamental a gente batalhar a evolução, a nossa felicidade, as nossas vitórias, elas não virão se a gente não batalhar, né, se a gente não se esforçar. Lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. Então, mar calmo não faz bom marinheiro. Esse já é um ditado, né? Comum. Então, sempre que a gente tem aí um mar agitado, as nossas tribulações, as nossas provas, as nossas expiações, elas são aí para que nós possamos realmente aprender e realmente evoluir, né? Então a gente precisa aí do mar agitado para que a gente possa progredir. O que acontece é que a maioria se espanta quando vem uma onda, né? Quando vem uma onda mais forte, se espanta e acaba recuando. Muitas vezes as pessoas querem um céu fácil depois, né, do desencarne, depois da morte física, que o mero culto, a mera oração, se a gente não praticar, né, se a gente ficar só, por exemplo, estudando, ou indo à igreja, ou indo a um centro espírita também, ou qualquer outro local aí que as pessoas se dirigem para orar, para contemplar Deus, se a gente ficar só afirmando as, basicamente a palavra de Jesus, se a gente ficar só afirmando, mas não praticando, a gente não vai conquistar, né, a nossa evolução. A nossa evolução depende do esforço. E Emmanuel também traz que a morte física não é o fim, isso a gente já vem falando desde o primeiro livro
da série, mas Emmanuel também traz aí, é pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. 100 anos de atividade no mundo representa uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Então, a gente considera aí uma vivência, né, uma vida na Terra. Alguns podem ver 70, 80, 90 ou 100 anos, ou até menos, claro. Mas o que Emmanuel diz que 100 anos na Terra é um tempo muito curto quando a gente considera aí a imortalidade da alma, basicamente o nosso espírito aí vivendo aí por um tempo infinito. Então relativamente 100 anos é nada. O que a gente tem que pensar e é urgente é justamente esse socorro à religião que Emmanuel nos provoca, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. Então, é o que a gente já falou um pouquinho, de que as pessoas consideram a igreja, o centro espírita, o templo budista, ou o que for, como um templo sagrado, e realmente é. Só que não adianta só ficar contemplando, ou só ir à igreja, ou ir à palestra no centro espírita. Se eu não fizer nada, eu não vou realmente progredir. Então, não adianta também eu pensar só, eu vou para o centro espírita e não faço o meu dever de casa no dia a dia, no trabalho, no meu lar ou em qualquer outro aspecto social que eu conviva com as pessoas. Então, é fundamental. As pessoas depositam muita energia ou muita esperança no fato de só ir ao culto, mas não é dessa forma que a gente promove a nossa reforma íntima. E aí eu também trouxe outras duas frases dos missionários, e a gente vai aprofundar daqui a pouco. Nesse sentido, há sempre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Ou seja, a gente fala muito e faz pouco. Isso é uma grande reflexão. Aí já não é Emmanuel, é Alexandre, os missionários da luz que a gente vai conversar daqui a pouco. Uma outra frase que também a gente vai ver, que é extremamente profunda: ninguém deve agir contra a lei, o uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constitui o programa da elevação. Então, também de Alexandre, que a gente verá daqui a pouco. Ainda dentro do prefácio, Emmanuel nos traz: vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um, a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. A alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais, que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida. A reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. A revelação da verdade é progressiva e, rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Então, o que Emmanuel está nos trazendo aqui, que quando a gente desencarna, a gente vai viver segundo o que nós criamos, segundo o que nós fizemos ainda em vida terrena, que é o que ele diz, viver segundo as criações individuais. Se a gente cultivou o amor, nós seremos amparados pelo amor divino, pelo amor espiritual dos nossos amigos espirituais, familiares que desencarnaram, amigos que desencarnaram antes de nós, eles vão nos receber de braços abertos. Então, se a gente cultivou o amor, nós seremos amparados fraternalmente pelo amor. Se nós cultivamos o ódio, nós provavelmente teremos, quando desencarnarmos fisicamente, que resolver algumas questões, né? Antes da gente ser amparado aí pelo amor fraternal. A gente vai defrontar a nossa consciência do bem que a gente deixou de fazer, do mal que a gente fez, né? Então a gente vai enfrentar a nossa consciência nua e crua.
Então, isso é o que Emmanuel está nos trazendo e que quando a gente busca a verdade eterna, que é o que a gente está fazendo, inclusive no grupo de estudo aqui, a gente não vai obter ela imediatamente e ter toda a revelação divina num piscar dos olhos. Não. Isso é progressivo. A gente tem que praticar, a gente tem que fazer, né? Então, muito do que a gente falou de trabalho, de caridade, de fraternidade, a gente tem que praticar. E quando a gente desencarna fisicamente, o nosso trabalho continua. A gente também já viu isso bastante em nosso lar, nos mensageiros. Os mensageiros ilustrou muito o trabalho espiritual que é feito, né, numa das colônias do nosso lar, no Rio de Janeiro. Colônia, oficina, na verdade, né? Não é colônia, é uma oficina do nosso lar na Terra, no Rio de Janeiro, em que a gente viu todo o trabalho que os amigos espirituais fazem em relação aos seres encarnados. Somos nós, né? Então, nossos companheiros, nossos irmãos, que encontram-se lá. É, dando sequência. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Nós vamos aprofundar, porque tem um capítulo, capítulo 2 dos missionários, que fala só da epífise. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Então, essa é uma outra frase que nós também vamos aprofundar agora também nos próximos slides. Oi, pai, boa noite. Espero que aproveite também. Bom, dando sequência, o psicógrafo, capítulo um é logo trazido que a questão mediúnica é fascinante. E aí, André Luiz estava aí acompanhando os trabalhos de Alexandre, né? Alexandre é quem a gente vai ver muito nos Mensageiros. André Luiz estava a convite de Aniceto para acompanhar o trabalho dos Mensageiros. Agora nós vamos acompanhar aí todo o trabalho orientado, né? Governado e coordenado por Alexandre. Então, deixa eu só mutar aqui, pronto. E aí eles estavam basicamente num centro espírita, e aí era dito, né, foi dito que somente 18 pessoas estavam naquele local, né, no centro, e as demais eram atendidas, né, a uma massa invisível, espíritos no caso, e tinha uma grande assembleia, né, de almas sofredoras naquele momento. Então, tinham 18 espíritos encarnados, 18 pessoas, enquanto que a massa de espíritos desencarnados era muito maior. Esse que era a composição, né, desse primeiro acompanhamento que André Luiz faz com Alexandre. E aí, André Luiz também começa a observar algumas questões. Ele vê fios luminosos que dividiam os assistentes espirituais, em turmas diferentes. E cada grupo exibia características próprias. E a gente já falou um pouco disso, né? Nos mensageiros, que há uma especialização também no plano espiritual. Então, terão aqueles espíritos que vão amparar os aleijados, terão aqueles grupos espirituais que vão amparar os cegos. Então, sempre há uma especialização também, o trabalho é extremamente organizado, muito mais organizado do que o trabalho terreno que nós fazemos aqui, né? Então, isso que André Luiz começa a observar. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda e compreende que ali também a entrada dos desencarnados ela obedecia um controle significativo. Então, quando vocês olham, por exemplo, um centro espírita, não é permitido a entrada de qualquer espírito, né? Então, há sim protetores, há amigos espirituais que ficam realmente filtrando e permitindo a entrada só daqueles espíritos que, né, estão prontos para serem ajudados. Porque se fosse permitido a presença de qualquer espírito,
possivelmente aqueles zombeteiros, aqueles ignorantes, aqueles que só querem tumultuar, eles muito mais atrapalhariam, né, o trabalho do bem. Então, o que é feito é um controle mesmo na entrada. Então, não é todos os espíritos que podem e são permitidos entrar dentro de um centro espírita. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. O devotado mentor falava com o coração nas palavras. Esse mentor é basicamente quem estava fazendo a palestra. E aí, esses 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevando aí objetivos altos, puros, pensando em Jesus, pensando no amor. E aí André Luiz percebia aí essa vibração particular do local. Cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Ou seja, cada um desses companheiros encarnados que estavam ali, eles eram emissões aí de vibrações, intensidades diferentes, né? Então a gente também, intensidade e cor diferente, a gente já falou disso também, mas reforçando, quanto mais puro, quanto mais conectado, quanto mais concentrado a pessoa estiver ali durante um serviço, um trabalho mediúnico ou numa prece, mais luminosa, mais clara vai ser a luz, né, no caso, no entorno dessa pessoa. Mais luz ela vai irradiar. Isso depende aí de uma questão de evolução, obviamente, do espírito. Então, espíritos que são menos evoluídos, essa luz que é irradiada, né, no entorno pelo nosso perispírito, ela é muito menor, e espíritos que são mais evoluídos, a luz é muito maior. Então, a gente já viu isso bastante também, os mensageiros, principalmente durante momentos de oração. Tal como quando veneranda ia orar também em nosso lar, que era uma sensação totalmente diferente quando, por exemplo, André Luiz ia orar. E André Luiz também percebia que esses raios, eles basicamente tinha uma distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos. Então, essa luz, esses raios que eram emitidos, eles tinham, assim, aproximadamente 60 centímetros de distância, né? Então, chegava até quase 1 metro, quase de distância, essa luz que era emitida por cada um desses seres encarnados. E aí ele estabelecia uma corrente de força bastante diversa das energias da nossa esfera, que ele está falando esfera espiritual. As energias dos encarnados casavam seus fluidos vigorosos dos trabalhadores do nosso plano de ação, então, dos seres espirituais, espíritos encarnados, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. E aí, Alexandre chega de e fala que não podemos perder os minutos, esperam ali os amigos autorizados. E não era todo mundo que estava autorizado, né? Aqui a gente vai entrar no mérito de psicografia, né? Que é uma das faculdades mediúnicas, e não é todo espírito que pode também chegar e querer escrever uma carta pela mão, de um médium. Então, isso precisa de uma autorização. E aí, André Luiz pergunta: a comunicação? E aí é o que Alexandre esclarece. Nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses e anos. Então, muitas vezes, nós também, seres humanos, a gente pensa, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, ou algum amigo muito querido, desencarna. Ah, vou a um centro espírita para ter uma mensagem lá, uma carta psicografada através de algum médium. O que cabe entender aqui, e Alexandre é extremamente claro, que não é permitido a todos os espíritos essa comunicação. Às vezes porque eles não atingiram o equilíbrio ainda, às vezes porque eles ainda também não têm o devido merecimento para se comunicar conosco, por mais que seja um médium de alta envergadura, um médium extremamente disciplinado, sério, não é permitido a comunicação de qualquer espírito, né? Então isso tem um controle rigoroso também,
e o que Alexandre nos esclarece é que pode ter espíritos que vão levar anos para se comunicar, né? Isso que ele está dizendo para nós. E aí eles identificam um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares do plano espiritual, e aí tinham seis espíritos que eram provavelmente os que dariam comunicação. Mas, como apenas um médium tinha comparecido em condições de atender, apenas um espírito ia realmente dar a comunicação. Então, desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Então, o que Alexandre está dizendo é que naquela sessão de psicografia que iria acontecer, deveria ser maximizado, né? Olha como a espiritualidade também pensa no bem coletivo, não pensa no bem individual. Ah, não vou permitir a psicografia só para ajudar uma ou duas pessoas. Não, tem que ser pelo bem coletivo. Então, isso, essa questão da coletividade é o que Alexandre diz, né? É, receberá o que se relacione com o interesse coletivo e não haveria essa possibilidade de continuar porque só tinha um médium ali em condições de equilíbrio para realizar a psicografia. E aí, dando sequência, nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, ele necessita clareza, serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena. Como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. A comparação aqui é uma metáfora, né? Então, quando a gente tem um lago que está fazendo ondas, a gente não consegue enxergar o fundo. Ele não fica cristalino. Só quando ele está realmente equilibrado, o lago está tranquilo, sem ondas, que a gente consegue observar o fundo. A mesma coisa acontece quando um médium, e já me perguntaram, eu quero começar a psicografar, por onde eu começo, não sei o quê. Não é dessa forma que, não é tão simples assim, não é dessa forma que é realizada a psicografia, né? Então, o que a Alexandre está dizendo é, precisamos respeitar os fatores morais. Então, se um médium não estiver equilibrado, às vezes ele não vai nem conseguir a concentração devida e aí também possivelmente ele não vai conseguir, aí o plano espiritual também não vai conseguir acessá-lo, sintonizá-lo numa frequência igual para que seja transmitida a mensagem. Então, é realmente necessário que o médium tenha clareza, serenidade como o espelho cristalino de um lago. Então, é isso que a gente tem que pensar aí quando as pessoas muitas vezes querem aprender e já, ok, vou começar a psicografar, vou ser um médium psicofônico ou qual for a faculdade que a pessoa acha que pode vir a desenvolver, não é dessa forma que funciona. Então, é o que Alexandre está nos esclarecendo. E, ainda avançando, esse irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Então, para ter a comunicação com o plano espiritual, o médium precisa estar extremamente concentrado, ele precisa renunciar a ele mesmo, ele tem que estar numa questão de paz, a mente tem que estar num estado de limpeza, né? Então, ele precisa ser humilde e reconhecer que ele está ali para ajudar, né? Se ele colocar o ego, o orgulho dele na frente, ele provavelmente não vai conseguir desenvolver, né? Então, vai passar meses ou anos tentando desenvolver a faculdade mediúnica e não vai conseguir. Necessita calar para que os outros falem, dar de si próprio para que os outros recebam. Em suma, deve servir de ponte onde se encontrem interesses diferentes. E não é o interesse do médium, né? É o interesse do plano espiritual em trazer uma mensagem edificante para o interesse coletivo.
Então é isso que também a gente tem que entender. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, desculpe. Eles estão falando em referência ao médium. O médium precisa ter tolerância, humildade, exposição fraterna, paciência e o amor cristão. Todavia, obviamente, a espiritualidade coopera no sentido de manter a natureza exterior, ou seja, manter o ambiente protegido. Por isso que, né, essa questão de psicografia, psicofonia, os trabalhos mediúnicos, eles são e deveriam ser restritos, né, a centros espíritas onde você consegue ter a proteção, né? Então, há uma série de espíritos que ficam garantindo a calma exterior, né? E que não venham espíritos inferiores, né, quererem dar uma comunicação, atrapalhar ou apenas dar uma mensagem de teor que assim a gente sabe que não é edificante. Então, é necessária essa tranquilidade exterior e quem garante isso é o mundo espiritual. E aí, Alexandre conclui: se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração, redundante em sacrifício. Então, o mundo espiritual reconhece que precisa fazer o trabalho deles, né? No caso, quando vem aí uma questão aí de um trabalho mediúnico, tal como a gente está conversando da psicografia aqui. E aí, Alexandre convida André Luiz para se aproximar de um aparelho mediúnico, né, que eles tinham colocado ali, e aí coloca a destra sobre a fronte de André Luiz, e aí diz, né, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados e complexos. Então, não é só o médium, não é só o espírito chegar, tocar na mão do médium que começa a psicografar, não. A espiritualidade já prepara o médium ao longo de um tempo já, então se o médium, por exemplo, vai e psicografa toda sexta-feira, a espiritualidade já começa o trabalho ao longo da semana para que esse médium chegue com as condições de saúde física necessárias para exercer esse trabalho. Então, tem um trabalho prévio, né, que acontece já ao longo da semana, tá? Então, não é da noite para o dia, não é só chegar que o espírito vai vir e não. Há um trabalho espiritual prévio. E aí, André Luiz passa a observar no corpo de intermediário desse médium, grande laboratório de forças vibrantes. O poder de apreensão visual, André Luiz diz que supera os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. E aí, André Luiz começa a observar, em particular, o cérebro desse médium que estava psicografando. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. E a gente vai falar já já, aprofundar. Então, aqui no capítulo 1, André Luiz já começa a trazer a questão da epífise, que é a glândula pineal, que a gente vai ver a importância. É uma glândula que se localiza entre os nossos dois hemisférios do nosso cérebro, no caso, e é do tamanho de uma ervilha, né? Então é uma glândula extremamente pequena, mas ela é o, digamos, fundamental para o trabalho da mediunidade, tá? Então a gente vai entender daqui a pouquinho disso. E aí, transmitir mensagens de uma esfera para outra, no serviço de edificação humana, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilite o trabalho, entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático, requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Então, não é basicamente o médium chegar, sentar e achar que vai começar a psicografar. Não é dessa forma. O treinamento, a colaboração, à medida que ele vá avançando no seu dever, ele sim consegue acessar mais facilmente, consegue se concentrar mais facilmente. A troca acontece mais facilmente. Porém,
ele precisa ter estar equilibrado, ter boa vontade e cooperação. E a gente vai ver muito ainda nesses capítulos médiums que queriam já fazer muito mais do que eles estavam, e a gente vai entender por que eles não estavam plenamente aí aptos para fazer aí ou desenvolver a mediunidade. Isso vai ficar claro daqui a pouco também. A gente vai entender a falha moral desses médiums, tá? Acredita que o intermediário, isso, Alexandre estava falando, acredita que o intermediário possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. A nossa cooperação dos espíritos desencarnados é fundamental para a execução da tarefa. Todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha um papel mais importante. Epífise é a questão da glândula pineal, que a gente vai detalhar. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Então, o que que é dormir embrionário? São pessoas, né, seres humanos encarnados que não buscam desenvolver, né, não buscam, basicamente, desenvolver aí também a epífise e também não buscam, basicamente, amplificar aí a reforma íntima. E aí o que André Luiz continua observando? Que à medida que o trabalho mediúnico ia se aprofundando, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Novamente, a gente volta à questão, muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Então, a espiritualidade já trabalhou com esse médium muito antes para que pensamentos grosseiros não atrapalhem a comunicação mediúnica. Então, já existiu isso previamente ao momento que a gente está agora acompanhando. As células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide necessárias aos processos de inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios enérgicos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido, para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Isso, fazendo um parênteses, né? Quando a gente vê, por exemplo, pintura mediúnica, que passam-se às vezes algumas horas, eu já vi pintura mediúnica de 2, 3 horas. Então, assim, imagina, o médium está lá, basicamente fazendo a pintura mediúnica através dos espíritos que estão ali acompanhando, basicamente. E aí leva um tempão, né? Leva 2, 3 horas. Imagina assim, a gente ficar lá fazendo, né, uma pintura mediúnica que às vezes leva, um quadro leva 5 minutos, 7 minutos. Tem quadros que levam mais tempo, mas faz uma pintura, por exemplo, de Picasso, de Renoir, de Rembrandt, qualquer artista, né, no caso, qualquer pintor artista em pouquíssimo tempo, mas sem parar, uma pintura mediúnica atrás da outra. Então, se a espiritualidade não preservasse a saúde física, esses médiums, eles iriam conseguir fazer esse processo aí que é extremamente intenso, sem parar, por pouco tempo, talvez por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ia provavelmente ter uma lesão por esforço repetitivo, né? Porque é um trabalho muito intenso. Então, os espíritos fazem? Eles preparam já todo o corpo do médium para que não seja prejudicado, para que aquela intensa energia que vai ser necessária para uma pintura mediúnica, para uma psicografia, que o médium não, basicamente não desgaste a sua mão quando vai psicografar, ou desgaste a sua mão também quando vai fazer uma pintura mediúnica. Então, é fundamental esse preparo
anterior espiritual para que não haja nenhum desgaste do corpo físico, né? Então, olha como a espiritualidade ampara também. A gente acaba sendo instrumento, da espiritualidade, mas a espiritualidade também nos ampara, dizendo: Ó, Jackson, pode ficar tranquilo, pode fazer o seu trabalho, que a sua saúde vai ser preservada. É isso que está querendo dizer aqui também Alexandre André Luiz. E a Luísa comentou aqui: sempre me impressiona o trabalho prévio da espiritualidade, a preparação do médium, às vezes até um dia antes ou mais. É exatamente. Então, dependendo, né, da grandeza do trabalho espiritual, pode ser aí de alguns dias, né? Vamos dizer que dependendo aí, pode ser até alguns meses ou anos, né, de preparo para que o médium possa exercer a sua missão, né? Então assim. É um trabalho muito complexo e muito planejado para que seja feito. E sim, é importante manter a retidão antes de trabalhos mediúnicos. Exatamente. A gente vai ver isso já já também. Não adianta o médium também é, orar, frequentar palestra, e aí vamos dizer assim, se ele vai ter uma sessão mediúnica no sábado e na sexta-feira sai para balada e aí bebe todas ou tem algum comportamento moral assim desregrado no dia anterior, ele vai comprometer todo o seu trabalho espiritual no sábado, né? E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, isso aí é fundamental a questão da retidão dos hábitos e comportamentos quando a gente está falando aí de exercer a mediunidade. E todo mundo é médium, né? E a gente também já vai chegar nesse ponto. Todo mundo é médium, todo mundo pode vir a desenvolver a sua mediunidade, e aí, claro, depende aí de uma série de alguns fatores, né? Já ouvi falar que até que muitas vezes eles precisam isolar o encarnado para não atrapalhar os trabalhos. É isso mesmo. Espiritualidade também precisa eventualmente trabalhar só um encarnado, isolar o outro, né? A gente estudou isso nos mensageiros, quando, por exemplo, agora eu não lembro qual que era o espírito, mas ele já estava desencarnado, ele estava sofrendo muito com a sua família chamando, clamando por ele, lá na casa, dele. E aí, Aniceto fala, inclusive, que, ó, a gente vai ter que mandar mais provas para a família não é que era para a família sofrer, mas é que a família tirasse o foco desse espírito que já tinha desencarnado, porque ficava atrapalhando o trabalho desse espírito desencarnado. Esse espírito desencarnado ele queria continuar trabalhando no mundo espiritual, mas a sua família na Terra ficava chamando ele constantemente. E Aniceto diz: ó, vamos mandar mais provas para que eles tirem o foco, que eles se preocupem com outras coisas e esqueçam dele aqui que precisa se equilibrar. Então a espiritualidade acaba o que que fez é justamente deixou os familiares encarnados com mais preocupações, com mais provas, para que pudesse aí esse espírito desencarnado continuar, né, o seu trabalho no mundo espiritual. As glândulas suprarrenais, dando sequência, receberam acréscimos de energia para que se verifique acelerada a produção de adrenalina, e que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Então, quando está acontecendo justamente uma pintura mediúnica, uma psicografia ou uma psicofonia, uma transição de mensagem, o médium precisa ali, né, na questão da psicografia, agilidade. Ele precisa estar num nível de adrenalina. Então, isso tudo é o que a espiritualidade ampara antes da mensagem. Vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha intensidade de luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Então, o médium cada vez mais ia emitindo luzes e aí, basicamente, ia se concentrando e parecendo realmente que estava fora, né? O espírito fora do seu corpo, no caso. Interrompamos as observações, é necessário agir. Aí, Alexandre acena para um dos seis comunicantes, Calixto. é, Ele diz, né? Embora tinha seis prováveis comunicantes, as possibilidades eram reduzidas e apenas Calixto
ia ser quem daria a comunicação. E aí Alexandre diz: recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos, que é o que a gente estava falando, do interesse coletivo. Depois de cumprimentar ligeiramente todo mundo, Calixto coloca-se ao lado do médium, que aí o recebeu com alegria, e aí Calixto enlaça o braço esquerdo e alça a mão até o cérebro do rapaz para que, né, tocasse a memória, tocasse a epífise e aí realmente começar a comunicação. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. Ou seja, existia uma sintonia, uma harmonia muito grande entre o médium e Calixto. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando quanto possível as interferências do aparelho mediúnico. Então, justamente para que tivesse mais clareza, mais serenidade, Alexandre, inclusive, foi lá ajudar o trabalho que estava acontecendo ali de Calixto, dar a mensagem através do médium. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho e, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras. Calixto diz que a paz de Jesus esteja convosco. Avançando para agora detalhar a epífise, que nós já falamos também, a glândula minúscula, que é o que eu falei, né? É um pedacinho, é uma ervilha, basicamente, o tamanho da glândula pineal. Transformadas em núcleo radiante, semelhante a um lótus de pétalas sublimes. Por isso que eu representei aqui com uma flor, né? Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade. Isso é André Luiz observando. Mas em nenhum deles brilhava como no intermediário em serviço. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. E até mesmo André Luiz diz, né? Ele como médico, ele não dava a mínima para a glândula pineal. Ele não sabia o quão importante é a glândula pineal. E é o que Alexandre diz. O neurologista comum não a conhece, né? O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Então, é, isso é uma questão aí realmente fundamental de estudo que os médicos, o quanto que os médicos aqui no mundo carnal, se eles estudassem epífise, conseguiriam aí contribuir muito mais para o socorro, para o amparo dos necessitados, né, dos doentes que se encontram aqui, nossos amigos, amigas, irmãos, familiares. É, aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, recomeça a funcionar no homem reencarnado. Então, há um período em que a epífise ela fica estacionada. E ela, de certa forma, até os 14 anos, ela atua muito como um freio para as questões de ordem sexual. Então, é como se fosse um freio, né, do desejo sexual até os 14 anos. E aí, justamente quando ele fala do momento da puberdade, é que a epífise, isso é de uma forma geral, né? Pode acontecer um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas aos 14 anos, de forma básica, né? Como o Alexandre nos diz, recomeça a funcionar. E aí o que representava controle, que era controlar, reprimir esses desejos sexuais, porque a criança, ela ainda é inocente, ainda está desenvolvendo, então ela ainda não percebe a atração, né? Um menino por uma menina ou vice-versa. Então é controlado até os 14 anos. Depois
essa glândula, ela começa a funcionar e ela se torna basicamente um maravilhoso centro de sensações e impressões na esfera emocional. E aí a criatura, nós, nos entregamos à recapitulação da sexualidade, a gente começa a examinar o inventário das nossas paixões vividas em outras épocas, que aí começam a reaparecer sob fortes impulsos. Então, tudo, as nossas tendências começam a vir quando a epífise começa a ter esse despertar na nossa puberdade. E aí, olha só como a epífise é muito importante. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Então, a epífise começa a nos ligar, a nos fazer recapitular, não imediatamente, às vezes por uma intuição, às vezes por um sonho, e isso começa a vir para nós a partir dos 14 anos, começa a ter sonhos, começa a ter uma série de questões que aí a epífise nos trazendo memórias passadas, né, de outras existências. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal ela segrega os hormônios psíquicos ou unidades forças que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Mas limitemos-nos, né, ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Então, a epífise é responsável aí por todo o trabalho mediúnico que existe, né? Então, essa que é essa é a importância dela, né? A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente, que no caso é o espírito, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob a sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Então, a epífise é quem comanda todo o nosso aparelho celular, todo o funcionamento dos nossos órgãos. Olha só a importância dessa glândula, que é um, uma ervilha, do tamanho de uma ervilha. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Aqui a gente começa a falar um pouco do que a Jane falou aqui, a Luísa também, da necessidade de disciplina, né? Se a gente não for disciplinado, se não tiver boa vontade, esforço, a gente mina essa questão da criação, né? Então, a gente mina a possibilidade de comunicação, que é o que é dito também aqui por Alexandre. Daí procede a necessidade de regras morais para quem de fato se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Então, a gente precisa renunciar, a gente precisa desenvolver a nossa abnegação, nossa humildade, a caridade, a gente precisa controlar as nossas tendências inferiores. Não é só porque digamos, a gente ouve, né, no centro espírita, na igreja, ou em qualquer que seja o lugar que vocês frequentam, né, do ponto de vista religioso. Então, tem que entender que não é só porque o pastor ou o palestrante está dizendo que você não pode ter uma vida desregrada, não é só da boca para fora. Isso realmente tem uma questão científica, que é o que é trazido aqui, né, nos Missionários da Luz. A gente vai ver com exemplos práticos, tá? Então, a gente vai aprofundar já já. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio.
Não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais se o homem não cogitou do burilamento próprio. Então, não adianta também só fazer orações lindas, maravilhosas, se não praticar a reforma íntima. É isso que está dizendo também aqui Alexandre. E aí a Jane perguntou, requer afinidade do irmão desencarnado com o médium? Sim, Jane, isso é fundamental, essa afinidade, essa questão vibratória, ela é fundamental, né? Então, os dois precisam estar sintonizados. Lembremos, por exemplo, que a gente está estudando André Luiz e Chico Xavier, né? Então, é, André Luiz levou, né, isso ele já trouxe de relato lá no nosso lar, quase 2 anos, né? Quase 2 anos, aliás, quase 2 anos aproximadamente, para se afinizar com Chico Xavier. Então, André Luiz foi observando todas as obras que Chico Xavier estava fazendo aqui na Terra antes de começar o trabalho aí das 13 obras. Então, requer muita afinidade, requer muito preparo, né? Então, assim, não é uma questão eu quero dar comunicação do espírito X. Não, se eu não tiver o merecimento, se eu não tiver a capacidade de receber esse espírito, eu não vou dar a comunicação dele. Então, outros exemplos, né? Bezerra de Menezes, também é outro espírito que poucos médiums aí realmente conseguem dar comunicação, porque precisa ter uma afinidade. Um outro exemplo, Arigó e o Dr. Fritz, que também super famoso. O Dr. Fritz, ele acompanhou vários médiuns até escolher Arigó, porque ele observava que alguns médiuns queriam tirar proveito, queriam ter ganho financeiro da medicina espiritual, e Dr. Fritz falou: não, 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 não é isso o meu objetivo. Então passou vários anos acompanhando Arigó, até realmente ter essa afinidade, essa... E Arigó também precisou aceitar, né? Porque no começo ele vivia negando, e ele vivia até, de certa forma, perturbado, né? Porque o Dr. Fritz queria que ele começasse e Arigó negava, né? Então, é fundamental essa afinidade. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para uma nova aventura. Ao acaso das circunstâncias, então não é deixar a vida levar. Eu não estou na Terra para deixar a vida levar, a vida leva eu. Não é dessa forma, né? A gente tem uma música muito legal sobre isso, mas não é sobre isso, né? Então, Alexandre diz, né, que não é para a gente pensar a nossa vida, nosso corpo como um barco à deriva, sem o marujo ali, sem o capitão no leme ali ditando para onde vai. A gente tem que ser o capitão e a gente tem que ter disciplina, esforço e olhar o tempo e olhar para o mar, né? Para a gente poder aí navegar. Então, o nosso corpo significa responsabilidade definida no serviço de aprendizagem, elevação ou reparação nos esforços evolutivos ou redentores. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem, no enriquecimento dos valores da alma? André Luiz diz que sim, né? Segregando unidades, forças, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico, nas emoções de baixa classe. Então a gente também tem que pensar no nosso corpo, como a gente já falou, como um templo sagrado. A gente precisa cuidar dele. Porque se a gente envenenar o nosso corpo, nós estamos envenenando o nosso espírito também, né? Então assim, o nosso espírito depois vai sofrer quando a gente vai desencarnar para limpar toda essa bagunça que a gente causou, né, nele, basicamente. Porque a gente às vezes feriu ele de alguma forma com hábitos e comportamentos desregrados. É indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. A ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se meras providências em benefício dos ossos,
e por vezes degenera-se em elástico das paixões menos dignas. Então, ir para academia, fazer corrida, etc., para manutenção da saúde é maravilhoso, é fundamental. Isso nos ajuda, dá energia, nos ajuda a manter numa boa vibração. Mas a gente começar a utilizar do nosso corpo para competir, tais como algumas pessoas colocam, anabolizante, coisas assim, aí a gente começa basicamente a desgastar e encurtar o nosso tempo de vida. E se a gente encurta, são anos que a gente está encurtando aí por hábitos, né, desegrados, que aí a gente acaba deixando, né, de fazer o bem. E vamos só fazer uma reflexão. Há mais de 25 bilhões de espíritos esperando no mundo espiritual para encarnar. Então, assim, imagina a fila que está lá para aproveitar a existência aqui na Terra para evoluir. Então, e se a gente não valorizar o nosso corpo, não valorizar a nossa mente, não valorizar a nossa máquina, né, que é o nosso corpo, a nossa veste, a gente vai desencarnar antes e quando que a gente vai voltar a reencarnar? Às vezes pode ser, podemos ter um reencarne daqui um ano, 2 anos, ou pode levar 100 anos ou 1000 anos, né? Então, esse tempo da gente voltar à Terra, a gente não sabe. Então, é fundamental que a gente aproveite esse tempo que a gente tem. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade e da alegria. Não é fazer teoria da esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. De acordo com as observações, a gente já falou, né? A função da epífise na vida mental é muito importante. Sua influenciação no sexo, entendo, igualmente dolorosa, isso André Luiz falando, ele percebe, devido a todo esse desregramento, essa tragédia sexual da humanidade, né? Com essa questão aí de prostituição e coisas correlatas. Então, a gente entende aí, e aí André Luiz diz: percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem, ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipó do sofrimento envolvendo lares e com corações. E o homem sempre disposto a viciar o centro sagrado de sua personalidade, sempre inclinado a contrair novos débitos, mais dificilmente decidido a retificar ou pagar. E aí Alexandre diz, né, André Luiz, você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades de nascimento carnal? Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. E aí eu já tinha falado dessa frase no início, né? E aqui ela está. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constituem um programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Novamente, questão de respeitar disciplina e esforço. Avançando para o terceiro capítulo, desenvolvimento mediúnico. E aí, Alexandre diz, né, que à noite, André Luiz poderia aí observar algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. E aí tinha número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. E aí, André Luiz observava, né, todo aquele socorro magnético que existia entre os espíritos que estavam lá desencarnados para com os irmãos sofredores, que também eram outros espíritos infelizes ali que precisavam da ajuda, né? Por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa, desse centro espírita, concentram-se neles em maior proporção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Então, o que acontece? O médium chega, faz o seu trabalho, só que ele sai de lá e vai viver uma vida desregrada, vai viver uma vida errônea do ponto de vista moral. Então, o que a Alexandre está dizendo é que os espíritos que acabam
se beneficiando muito mais são aqueles espíritos sofredores que estão abertos para ajuda. Já os médiuns encarnados, se eles vão e continuam na imoralidade, ou seja, entra por um ouvido, sai por outro, não fazem a reforma íntima, eles não vão aí realmente, vai ser mais falar do que praticar, né? Então é uma questão. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Então, não adianta a gente ficar discursando, falando bonito, até mesmo eu aqui, trazendo, compartilhando todo o conhecimento e fazer pouco, ou fazer quase nada durante a semana, brigar, com a família, brigar no meu lar, brigar no trabalho. Então, se eu fizer tudo isso, quem será o Jackson para ter alguma propriedade, alguma autoridade para transmitir o conhecimento para vocês? O Jackson, na verdade, vai estar sendo imoral com o que ele está praticando. Então, eu, Jackson, aqui preciso ter seriedade, preciso ter disciplina, esforço, tal como eu venho aí, né, fazendo isso regradamente, toda essa questão do estudo com seriedade e disciplina. O diretor proferiu tocante prece, o que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. E aí, alguns pretendiam a psicografia, outros a mediunidade de incorporação. E aí, Alexandre diz, né? Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas, né? Então, o poder psíquico é bem diferente da função fisiológica, né? Não é só eu achar que eu vou escrever que eu já vou psicografar, não. O poder psíquico da psicografia precisa aí muito mais, precisa estar desenvolvido, precisa ter aí muito mais do Jackson para aí ele começar a realmente psicografar. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor Cristo. Amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então, necessária a reforma íntima. E aí, postaram-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. E aí ofereceu Alexandre, né, o auxílio magnético para que André Luiz acompanhasse com atenção. E aí os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. Enquanto que André Luiz falou de uma luz mais intensa no capítulo 1, agora ele está observando outro médium, né? E aí ele diz: a epífise principalmente semelhava-se a reduzida semente a algo luminosa. E aí Alexandre diz: repare no aparelho genital. E aí André Luiz começa a ficar estupefato, porque as glândulas geradoras emitiam fraquíssima luz e parecia abafada por corpúsculos negros. Então, André Luiz começa a observar corpúsculos negros na região genital desse médium. E aí a gente vai entrar na questão justamente do desregramento sexual desse médium. Estava assombrado. O que significava aquele acervo de pequenos seres escuros? André Luiz pergunta: isso é sífilis? E aí, né, Alexandre esclarece: são bacilos psíquicos das torturas sexuais, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Então, eram criações mentais do próprio médium pela vida sexual desregrada dele. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas, simplesmente. Então, André Luiz começa a ver larvas no aparelho genital, né, na região do aparelho genital desse médium. E aqui eu ilustrei também, né, justamente para
trazer um pouco mais de vivacidade, têm sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. Então, só trazendo novamente um ponto que a Jane falou, a afinidade do médium com o espírito, sim, tanto para o bem como para o mal, né? Então, o que estava acontecendo aqui era que esse médium, ele tendo essa vida sexual desregrada, ele também estava se afinizando com entidades inferiores que já estavam desencarnadas, estavam se aproveitando justamente dele para continuar esse vício pós o desencarne. Então, a inúmera quantidade de espíritos inferiores que desencarnam e continuam apegados aos seus vícios. E o que acontece? Quando eles verem um ser humano viciado, por exemplo, no sexo, eles começam a acompanhar e começam a literalmente entrelaçar e ser parasitas. Então começam a realmente absorver toda aquela energia, né, sexual daquela pessoa. Então, olha só o quanto que a gente tem que cuidar, né, dos nossos hábitos. E a Jane também comentou aqui, Dr. Sérgio Felipe é um médico que estuda a parte psíquica, espiritual, glândula pineal. Nessa passagem do estudo, lembrei dele. Exatamente. Então, assim, quem quiser, acho que a Jane deu uma boa recomendação aqui, pesquisar, né, sobre o Dr. Sérgio Felipe para aprofundar o conhecimento, né, sobre a glândula pineal, né? Então, é de profundo conhecimento, também há cursos que podem ajudar também a aprofundar. Eu, por exemplo, estou num quarto módulo de um curso no centro espírita que eu frequento. Um dos módulos eu estudei bastante sobre a glândula pineal também, que venho aqui a estudar novamente, né, nos Missionários da Luz. Então, isso é realmente fundamental a gente aprofundar. E aí, Alexandre diz: o pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo espiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida e, recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. E aí, é dito também, a pretexto de aceitar o império da razão pura, na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Então, esse médium acredita que a vida sexual dele nada tem a ver com a espiritualidade. Por isso que ele não consegue aí trabalhar a contento, né? Ser aí desenvolver a sua faculdade mediúnica da psicografia nesse caso. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é de todos os religiosos que supõem alma absolutamente separada do corpo físico. Então, eu acredito que o espírito é uma coisa, o corpo físico é outra. Não, eles estão juntos e se a gente fere o nosso corpo físico, a gente está ferindo aí nosso corpo espiritual. Quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro, tentava a psicografia, observe esse amigo. Não sente um odor característico? E aí a gente vai para outro hábito, desregrado novamente. Semelhava-se a um corpo, o corpo a um tonel de configuração caprichosa. E aí emanava vapores leves, incessantes. E aí André Luiz percebe a dificuldade desse médium de sustentar o pensamento com relativa calma. Não tinha qualquer dúvida. Ele com certeza utilizava aí bebida alcoólica em quantidade regular. Então o excesso do álcool estava contaminando todo o corpo dele e prejudicando uma série de órgãos, prejudicando inclusive a clareza, a serenidade, né? Não basta a gente pensemos quando algumas pessoas aqui não bebem, eu inclusive já deixei de beber. Então, mas eu lembro que quando eu bebia, no outro dia eu tinha aquela ressaca, eu tinha aquela falta de clareza mental, aquela falta de serenidade, aquela confusão mental. Então imagina para eu fazer um trabalho mediúnico, o quão difícil que precisa de disciplina, serenidade. Então, assim, é uma questão, né, que é fundamental
o organismo estar limpo, né? Para que o trabalho mediúnico seja aí bem desenvolvido. E aí, André Luiz continua, o aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado com aguardente. Essa substância, né, o álcool, invadia todos os escaninhos do estômago, atingia o esôfago, chegava até no bolo fecal, até no intestino aí do médium. E aí, André Luiz via o fígado enorme, né? Então, tudo estava deformado no corpo desse médium. E aí, Alexandre esclarece: os alcoólicos, eles aniquilam os nossos órgãos. Esse companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. O álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. E aí, larvas destruidoras exterminavam as células hepáticas do rim, né, no caso. Profundas alterações modificavam o sistema nervoso dele. E se não fosse as glândulas sudoríparas, ou seja, para a gente evaporar o álcool, né? No caso, ele evaporar o álcool, se a gente não tivesse as glândulas sudoríparas, o que o Alexandre está dizendo é que, possivelmente, quando a gente bebesse, ia ser possível, né, a gente continuar a vida física, porque o álcool corrói e destrói o nosso corpo e uma série de órgãos. O instrutor colocou ao lado de uma dama simpática e idosa, e após examiná-la, aí a Alexandre diz: repare nessa irmã, é candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava da sua organização mental, e desde o primeiro instante notava-se deformações físicas. Então, André Luiz observa que o corpo dela também estava assim, muito deformado. E agora ela era por um outro motivo, né? E aí, quando ele olha o aparelho intestinal, ele guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de passas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre, superlotada de alimentação, via-se muitos parasitas, que pareciam com lesmas, né? Que estavam se alimentando daquele excesso de gordura, aquele excesso, de carne que essa velhinha tinha o hábito de consumir. Desde os músculos até as fibras do estômago estavam consumidas por lesmas, né, que estavam absorvendo tudo aquele líquido, aquele excesso de gordura. E aí Alexandre diz, temos aqui uma pobre amiga desviadas no excesso de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Então imagina, ela tinha comido tanto e tinha o hábito de comer tanto que tudo o esforço, toda a energia, todo o poder psíquico dela ia para a digestão. E aí, como que ela ia se concentrar para fazer um trabalho mediúnico, né? Então também é importante a alimentação, quando a gente olha a questão do desenvolvimento mediúnico, preservação do nosso corpo. Não basta ir longe. Se a gente ficar comendo, por exemplo, McDonald's, hambúrguer, não estou falando para parar, né, por completo, mas diminuir a quantidade, porque o excesso é o que faz a gente ver tudo isso aqui, né? A gente ainda está longe, né, de sermos veganos, vegetarianos, alguns sim, com certeza conseguem, já tem uma evolução maior em termos de alimentação, mas eu, por exemplo, ainda consumo carne, mas assim, também não posso ficar ali comendo um boi todo dia, porque aí isso vai me prejudicar bastante. Descuidado de si mesmo, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presas e seres de baixa condição. Alexandre, perante esses quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada enganou-se com os valores intelectuais e faz o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. E aí fala, né, também um pouco mais à frente, o espiritismo cristão é revivência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiums. Todas as criaturas, eu já tinha dito, né, anteriormente, todo mundo a possui.
porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada. Então a gente tem que desenvolver a nossa intuição, a gente tem que desenvolver as nossas faculdades mediúnicas e a gente vai descobrir, né, em um determinado momento qual é a nossa mediunidade, mas isso precisa, obviamente, ser desenvolvido, né? As faculdades, elas são do espírito, não são dos nossos órgãos, do nosso corpo, elas são faculdades do nosso espírito, mas a gente só consegue acessar essas faculdades mediante aí o desenvolvimento moral nosso, né? Não bastará, entretanto, perceber, é imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Então a gente tem que fazer o bem, tem que praticar caridade todo santo dia, o máximo que a gente puder. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Então, o que é a limpeza? É estar com o corpo, né, com o nosso organismo limpo para a gente praticar a mediunidade. Então, sem excesso de alimentação, sem excesso de vícios, né? Então, sem estar viciado em coisas que podem nos prejudicar. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvio espiritual. Então, olha só o que Alexandre está dizendo. Ok, a gente tem uma boa refeição, a gente tem sim a questão do sexo na nossa vida, a gente tem tudo isso. Isso não é um desvio espiritual. O desvio é o excesso, né? Os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres da sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes, na sublime ciência do bem viver. E aí, a Alexandre diz: Não, André, tenhamos calma, estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Compete-nos, ou seja, o mundo espiritual, ajudar a gente no caminho educativo. Por isso que André Luiz trouxe todas essas obras, né, para que a gente pudesse estar mais educado aí sobre alimentação, sobre questões morais. Então, tudo isso, o mundo espiritual está nos ajudando. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Então, olha só, a gente evoluiu, quanto que a gente já evoluiu há 2000 anos, né? Quando Jesus, né, foi crucificado. A gente já evoluiu muito, né? Questão do Império Romano, a gente já evoluiu muito, né? Pode estar muito aquém do que a gente gostaria, mas a gente já evoluiu muito. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas, e ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-las contra as perigosas malhas do vampirismo. O vampirismo é justamente agora que a gente vai entrar no mérito. Se alguém tiver também comentário ou pergunta, pode também fazer aqui no chat. Vampirismo. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas e, com efeito, embora se conservasse retraído, tinha observado aí o esforço desprendido pelos servidores nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras no nosso plano. E aí, Alexandre agradecia que tiveram uma noite feliz, muito trabalho contra o vampirismo. O vampirismo é justamente os espíritos infelizes se aproveitarem, né, dos seres humanos, nós aqui, para continuarem continuarem os seus vícios, né? Então, justamente espíritos infelizes que estão obsediando, né? Estão enlaçados nos seres humanos para aproveitar, né? Daquela alimentação desregrada, do vício do álcool, do tabagismo ou qualquer outra questão, né? Como a gente já veio conversando. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro, entre os homens, é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor dessa semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que se encontrem
guarida no estojo da carne dos homens. Ou seja, se a gente estiver orando, vigiando, cuidando dos nossos pensamentos, a gente não vai ser obsediado, a gente não vai se tornar polos de seres infelizes ali se aproveitando, né, de nós, do nosso corpo, do nosso organismo. Não, então a gente tem que cuidar muito disso, né? Então, por isso orar e vigiar sempre. Alexandre fala, né? André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de várias matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre, o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde persistente do corpo espiritual. Atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Então, é justamente sobre essa questão, né? Quando a gente atinge o nosso corpo físico com alguma questão, a gente está atingindo, né, o nosso corpo, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual. E afirmava, Virkrow, que o corpo humano é um país celular onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos, provocado pela invasão de elementos externos. A criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. E aí André Luiz questiona, né, Alexandre, é a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas ou estas que avassalam a alma, impondo-lhes certas enfermidades? Nessa última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? E aí Alexandre diz, primeiramente a semeadura, depois a colheita. Nessa resposta à natureza, ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. E aí, André Luiz, ele diz, né? Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos, então olha só, o que nós estamos agindo, fazendo, produz um efeito. A gente sente. Quando a gente sente, a gente cria. E aí, esses pensamentos, eles dão origem a formas que podem ser formas boas, formas belas ou formas mentais, né, de coisas ruins, né? No caso, aí é isso que Alexandre está dizendo. E em virtude de cada espírito, como cada espírito representa o universo em si mesmo, cada um é responsável pela emissão de forças que lança em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem em campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Então, se a gente fica vivendo ódio, fica vivendo a desesperança, a gente começa também a se afinizar com entidades infelizes que estão ali também vivendo nessa mesma sintonia. E aí a gente começa a adoecer, e adoece o nosso corpo físico, depois de adoecer, obviamente, o nosso espírito. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento responsável, são extensivas são às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Então é como se a gente vê, né, numa plantação, a gente pode ver aquela plantação extremamente saudável, ou a gente pode ver aquela plantação cheia de ervas daninhas consumindo, né? E essas ervas daninhas, elas podem ser combatidas, quando a gente faz essa analogia, pela vigilância, pela defesa, pela oração, né? Então, a gente tem que pensar muito. Dando sequência, vampirismo. Deus criou os princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Contudo, à medida que a gente vai tendo conhecimentos intelectuais, parece que a gente respeita menos as dádivas sagradas. E chega por volta dos 20 anos, quando os nossos filhos, né, saem do lar, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessadas nos serviços dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Então, estão mais preocupados com o corpo físico que realmente aprender, né, sobre a vida eterna, sobre a espiritualidade, sobre questões religiosas.
Então começa todos os desvios, os vícios aí, né, na casa aí dos 20 anos, às vezes muito mais cedo, né? Hoje a gente tá vendo, começa muito mais cedo. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente viciadas. Na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. E a proporção que a gente se eleva em compreensão e competência, a gente se transforma em auxiliares diretos das criaturas. Ou seja, quanto mais a gente evoluir, mais a gente pode contribuir para os nossos familiares, colegas de trabalho e também quando desencarnar, se a gente tiver mais evoluído, a gente poderá ajudar os seres humanos que estão aqui na Terra a evoluir também, tal como a gente está vendo, né, todo esse amparo que existe. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância ainda é muito extenso e o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. E aí vou avançar um pouco mais rapidamente, porque a gente já está excedendo também o horário, porque ainda tem conteúdo, então vou dar uma acelerada aqui. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Então, o que que acontece? Quando a gente está ali se alimentando excessivamente, vivendo uma vida desregrada, a gente começa a gerar esses parasitas no nosso organismo. E os espíritos infelizes, eles vêm, se aproximam, enlaçam, e nos enlaçam e começam a consumir esses restos, a consumir essas larvas, essas lesmas que estão no nosso organismo. Então, é o que diz, né? Semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Então, quando a gente produz tudo isso no nosso organismo, os espíritos vêm e começam a se alimentar dessas larvas, dessas lesmas. Naturalmente, a fauna microbiana não é servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos da árvore e sugar-lhes a substância vital. E aí, Alexandre diz, por que tamanha estranheza? E nós outros, quando nas esferas da carne, nossas mesas não se mantêm à custa das vísceras dos touros e das aves, a pretexto de buscar recursos proteicos, a gente extermina frangos, carneiros, leitões, cabritos incontáveis. A gente suga todo esse tecido, a gente roe o osso, né, quando a gente se alimenta. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso, valores educativos, a gente dilata, né, toda essa exploração há milhares de anos, né? Então, por isso que Alexandre diz, por que que você está se espantando se nós, seres humanos, fazemos isso, né? Quando estamos em vida na Terra. Todavia, né, tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado. Todavia, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, nenhum de nós, em sã consciência, pode atirar a primeira pedra, né? Então, a gente pode criticar nessa essa velhinha aqui que está aí desregrada em relação à alimentação, mas quem somos nós para julgá-la, né? É isso que Alexandre está dizendo. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Nós somos, né, verdugos dos animais, se for ver. Essa é a mesma analogia que Alexandre faz. Eles confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas quando a gente se aproxima, eles fogem, sabe que a gente vai abater, né? Excetuando, obviamente, os animais domésticos. Os animais domésticos a gente trata com carinho, como filho, filha, né? O nosso cachorrinho, nosso gatinho, trata como filho. Mas toda a matança que a gente promove à medida que a gente vai consumindo mais e mais carne de uma forma desenfreada. E aí a gente é incapaz de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Avançando um pouco mais rapidamente para a gente concluir o capítulo 4 e passar para o livro dos Espíritos. Se não protegermos nem educarmos aquele que o Pai nos confiou, Deus nos confiou,
como germes frágeis de racionalidade. Se abusamos, né, largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios? Como a gente vai pedir um amparo espiritual se a gente está fazendo e vivendo uma vida totalmente desregrada do ponto de vista moral? O animal possui igualmente o seu sistema endócrino, suas reservas de hormônio, seus processos particulares de produção e como que a gente poderia solucionar tão dolorosos problemas, né? Se os problemas são nossos, a gente não pode condenar ninguém. A gente tem que começar a abandonar essas faixas do nosso primitivismo. Devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. A gente não pode fazer esse movimento de um momento para o outro, nem substituir nossos hábitos que estão arraigados há séculos, há milhares de anos. A gente tem que começar, né, como filhos endividados de Deus, a prosseguir nesse trabalho educativo, acordando os nossos companheiros encarnados, para que eles comecem a cultivar o solo por amor e utilizem dos animais com o espírito de respeito, educação e entendimento. Sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando do nosso poder racional, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins, na esfera invisível. Então, é, o que está sendo dito aqui é que a gente ainda tem muito a percorrer, principalmente quando a gente olha como a gente está tratando os animais, né? Principalmente quando diz respeito à nossa alimentação, nesse sentido. E aí, já chegando ao fim aqui do capítulo 4, Alexandre até diz, surpreendeu-se você com as larvas que lhes avassalavam as energias espirituais? Agora verá as entidades exploradoras que permanecem fora do recinto. E aí André Luiz pergunta, lá fora? Que eles estavam dentro de um centro espírita? E aí André Alexandre diz, sim. Se os nossos irmãos conseguissem de fato estabelecer sobre si mesmo os desejáveis golpes de disciplina, muitos ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Lamentavelmente, no entanto, são raros os que se mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. A maioria, rompido o nosso círculo magnético, então, quando sai do centro espírita, ou sai da igreja, ou sai do templo, volta-se novamente para as mesmas condições deploráveis horas antes, subjugadas pelos vampiros renitentes e cruéis. E por que que volta? Pela falta de manter os pensamentos elevados, a falta da reforma íntima. Então, olha só o fechamento desse capítulo. Como que a gente pode evitar a questão do vampirismo? Se a hora que a gente sai da igreja, do templo budista, da casa espírita, a gente continuar a praticar o que nós aprendemos. Então, mesma coisa aqui. O que a gente aprendeu aqui hoje, que a gente pratique durante a semana, para que a gente possa aí realmente não ser objeto dos vampiros, né, que são os espíritos infelizes inferiores. Bom, finalizo aqui a primeira parte, né, do estudo, que é realmente a questão dos 4 capítulos qual a gente conversou. E lendo aqui também, a Jane falou: precisamos vigiar nossos pensamentos a todo tempo, sempre nos deparamos com algo para tentar nos distrair. É isso mesmo. Quando a gente vem com aquele pensamento de tristeza, desesperança, a gente tem que buscar rapidamente aí. Vai para o banheiro, quando está discutindo um trabalho, ó, vai para o banheiro, se isola, mentaliza a figura de Jesus, pede paz, pede serenidade, pede discernimento, pede calma. Então a gente tem que buscar, quanto mais a gente estiver sintonizado com bons pensamentos, mais a gente vai estar protegido, né? Porque a gente pode fazer do nosso templo, da nossa casa, do nosso lar como um templo,
À medida que a gente ora, à medida que a gente faz evangelho no lar, a gente cria um templo no nosso lar, mais da porta para fora, a gente não tem essa mesma proteção. Então é fundamental que a gente busque aí essa sintonia de bons pensamentos. Bom, chegando aqui à questão do Livro dos Espíritos, que eu acho que, na minha opinião, aqui também eu estava revisando e gostaria de trazer para vocês. Pergunta 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E aí, Kardec, né, os espíritos nos trazem, não tem eles o livre-arbítrio, Deus não criou os espíritos maus, criou os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus são assim por sua vontade. Pergunta 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm a consciência em si mesmo, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para o outro? O livre-arbítrio, ele se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem, do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. Então, é como a gente utiliza o nosso livre-arbítrio. Deus não nos criou seres maus, espíritos maus. Na verdade, a gente se torna mal porque a gente cede à tentação, né? Então, quanto mais a gente se vicia em um hábito ruim, mais entidades inferiores a gente se afiniza. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Então, aqui novamente é sobre aquela questão, né, que a gente estava falando, né, de essa influência exterior. Kardec pergunta. E aí, dos espíritos imperfeitos, que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. Então, são justamente esses espíritos que, quando desencarnam, estão apegados ao álcool, ao tabagismo, à alimentação desregrada, ao sexo. Então, quando eles desencarnam, eles estão ainda muito apegados e aí eles buscam, né, seres humanos, espíritos ainda encarnados, para continuar a se alimentar daqueles resquícios. Pergunta 122b. Esta influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? Segue-o na vida de espírito até que ele tenha, de tal maneira, adquirido o domínio de si mesmo, que os maus existam de obsediá-lo. Então, o que que acontece? O Jackson pode sim ter seus obsessores de vidas passadas, que foram meus companheiros de crime, né? Então, pelo mal que eu cometi, nessa vida, eles podem continuar me seguindo. Mas se eles observam, o Jackson parou de fazer isso. Então, vamos supor, se em alguma vida eu era fumante, essa vida eu não fumo. Então, eu já sei o quanto o cigarro é prejudicial, já sei o quanto que o vape está matando adolescentes, né? Então, eu não fumo. Então, nessa vida. Então, eu já adquiri uma certa evolução. Então, pode ser que algum companheiro, algum amigo que eu fumava em outras vidas, ele vem aqui e vai ver que o Jackson não fuma e vai desistir. Ó, o Jackson mudou de postura, mudou de comportamento. Então, eu vou deixar ele, porque ele já mudou e não adianta mais ele estar ali porque eu já não tenho mais esse hábito. Então, isso acontece. Mesma coisa com o uso do álcool. Então, os obsessores, né, que estavam lá em outra vida, aproveitando, né, de noitadas, etc., eles vêm para continuar acompanhando, e aí se muda esse hábito, o Jackson mudou novamente de postura, então, ok, vamos deixar de obsediá-lo. Então, isso acontece, tá? Então, é o que Kardec também busca nos trazer. Quando a gente adquire o domínio de si mesmo, o mal vai desistir de nos obsediar. Pergunta 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? E aí, os espíritos dizem: como ousais pedir a Deus a conta dos seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer: a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha a que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Então não adianta a gente dizer que, é por causa de Deus, eu tenho as dificuldades, tenho as provas por causa de Deus. Não.
A gente está vivendo as nossas provas e expiações, nossas tendências inferiores, porque a gente cultivou. Se não nessa vida presente, em vidas passadas. Seguindo. O espírito, pergunta 248, vê as coisas distintamente como nós, mais distintamente porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Então é por isso que André Luiz, quando ia observar, ele via muito mais, né, do que a gente pode ver com o consumo de álcool, com a vida sexual desregrada, com a alimentação excessiva. Então o espírito vê muito mais. Dilata o poder visual. E André Luiz, né, vamos lembrar, desde o nosso lar, ele começa a ter o seu poder visual sendo dilatado. Pergunta 249. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo os que vossos sentidos obtusos não podem perceber. Então, os espíritos percebem o som. Pergunta 249A. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, elas se manifestam pelos meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizados. Então, a gente, ouvir, ver, etc, tudo mais, isso são sentidos físicos. O espírito, quando a gente está no mundo espiritual, não é mais localizado o ver, ouvir, necessariamente pelos olhos, pela audição. Lembremos que os espíritos se comunicam pelo pensamento. E nos missionários a gente vê, inclusive quando Alexandre pede ajuda, espiritual de um outro grupo de espíritos para ajudar num desenlace, um desencarne, eles fazem pela força do pensamento. Por questão de um minuto, o grupo espiritual já vem ajudar, né? Então, assim, é justamente por essa questão do pensamento. Os espíritos se comunicam muito mais pelo pensamento do que pela fala. A fala é só uma questão, que nós temos aqui, né? Da questão material, né? Da questão, da Terra ainda. Né? Pergunta 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades, os nossos sofrimentos físicos? Então a gente fica com aquela dúvida. O meu amigo, meu parente desencarnou. Ele vai sofrer fisicamente? Eles os conhecem, as dores físicas, porque os sofreram, mas não os experimentam, como vós, porque são espíritos. Então, o espírito, ele não tem dor física, ele tem sim angústia moral, né? E aí, pergunta 255. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Daí ele já não tem mais o corpo físico. O corpo físico se deteriora, ele corrói pelo tempo, né? Como a gente sabe, né? Quando você vai num cemitério e tirar lá um corpo que está há 100, 200 anos, você já não vê mais o corpo ali, né? Então, porque ele já foi corroído, né? Então, o sofrimento é muito menos físico, o sofrimento é muito mais moral. Pergunta 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, os que vemos em sonho, que nos testemunham a sua afeição e que se nos apresentam com feições desconhecidas? Muito frequentemente o são. Eles vêm visitar-vos como ides ver um prisioneiro sob chaves. Então, os amigos espirituais que torcem pelo nosso sucesso na nossa atual encarnação, eles vêm nos visitar por sonhos, principalmente. Pergunta 361. De onde vem para os homens as suas qualidades morais boas ou más? São a dos espíritos que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Finalizando aqui a sequência de perguntas e respostas para a gente não exceder, que eu sei que tradicionalmente a gente vai até umas 8h30. Mas hoje, por alguns precalços no meio do caminho, a gente teve aí que começar atrasado. Então, peço desculpas também a todos. Livro dos Espíritos, continuando aqui, pergunta 368. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após sua união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. O que isso quer dizer? Quando a gente estava falando dos médiums que tinham bebido, que estavam com excesso ali de alimentação desregrada, isso tudo estava prejudicando
esse intermédio, essa comunicação com o plano espiritual, que é justamente o que Kardec nos traz aqui. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria, né? Então, quanto mais a gente vai contaminando o nosso corpo físico, pior a gente se torna aí para comunicação, para o desenvolvimento mediúnico. Pergunta 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau da perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho à excelência da ferramenta. Então, assim, sim, a gente precisa cuidar dos nossos órgãos, porque eles são instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Então, é importante a gente cuidar. Pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, enquanto a gente está dormindo, a gente está visitando o plano espiritual, estamos visitando, às vezes, até mesmo os nossos familiares que continuam aqui encarnados com a gente visita, a gente se encontra. Então, isso acontece durante o sono, tá? Então, é o que a gente já falou, em outros momentos. Pergunta 402: como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o sono, o corpo repousa, acredito, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer ainda seres humanos encarnados. Então, a gente encontra, né, espíritos encarnados ainda, nos encontramos, ou com espíritos desencarnados também. E a gente diz frequentemente, né, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Aí que a gente se engana. É uma recordação de lugares e das coisas que a gente vê de uma forma fragmentada, que a gente viveu em outra ocasião, em outra existência, outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado e no futuro. Então é o momento que a gente vai realmente aprender e visitar, né, como já falei, e a gente começa a ter lembranças, né? Só que como o nosso corpo é muito pesado, muito denso, a gente acaba esquecendo tudo isso que a gente faz durante o sono, né? Então a gente tem que buscar desenvolver, tem que, antes de dormir, fazer higiene do sono, pensar, pedir aí para que o nosso mentor, para que os nossos amigos espirituais nos possibilitem a visita a um mundo espiritual mais elevado, ao trabalho, seja onde for, que a gente possa realmente trabalhar aí pelo bem quando a gente vai dormir. Isso é fundamental, esse elevado pensamento antes de dormir, que aí sim a gente vai visitar bons lugares. Se a gente for dormir após uma briga, após aquele sentimento de ódio, raiva, pode ser que a gente não visite um lugar muito bom, né? Então, é fundamental isso. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando volvem morrendo na terra ao mundo espiritual. Ainda essa circunstância de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Então, todo dia a gente, de certa forma, morre, né? Que é justamente o sono liberta parcialmente a alma do corpo, e aí, quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então, de certa forma, a gente morre todo dia, né? Só que a diferença é que a gente está parcialmente desligado do nosso corpo. Então, e quando a gente morre, fisicamente falando, a gente se desprende do nosso corpo e continua aí no mundo espiritual. Então, queria, finalizar aí com essa questão. Também perguntar se tem alguma pergunta, algum comentário, para a gente dar sequência ao encerramento aqui, que foi bem longo, né? Porque Os Missionários é um livro bastante complexo, com muita coisa, vocês vão perceber, muito diferente de Nosso Lar e Os Mensageiros, que a gente consegue abreviar mais, né? Então vai ser um desafio para mim também trazer aí, ser conciso, objetivo, direto, e eu peço aí desculpas também se às vezes eu sou redundante em algumas falas, alguns comentários, porque a gente precisa às vezes estressar, né? O conteúdo é bem denso,
e a gente precisa estar aí bem apto para bem aberto. E aí também sugiro, né, a questão da reflexão de vocês, a leitura dos capítulos, né, para que vocês possam digerir melhor o conteúdo que eu busquei trazer aqui nesse tempo. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode ficar à vontade, pode abrir o microfone, ou pode mandar aqui no chat. A noite inteira de novo. Boa noite, Ana. Você tem alguma pergunta? Que eu acho que o microfone está aberto. Perfeito, era. Que bom que acharam esclarecedor. É, E, à medida que vocês pensem sobre tudo que foi falado e quiserem perguntar também, podem ficar à vontade para mandar ali no grupo, né? Quanto mais vocês perguntarem, quanto mais vocês comentarem, mais aí nós, né, como coletividade, vamos aprender, né? Então, gostaria de agradecer aí a paciência, a perseverança de todos até o final aqui do estudo. É, e agradecer, né, toda a espiritualidade superior que nos amparou, nessas quase 2 horas que a gente passou aqui juntos, que a gente possa mentalizar bons pensamentos para o início da nossa semana, que a gente entenda que quanto mais a gente praticar o amor, a fraternidade, quanto mais a gente praticar a escuta dos nossos amigos, familiares, quanto mais bem a gente fizer no nosso lar, mais bem a gente fizer no nosso trabalho, e não apenas dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, que a gente ore. Além de a gente orar, além da gente ler, além da gente estudar aqui, a gente precisa praticar. Aí sim a gente vai estar buscando essa questão da nossa evolução espiritual e a gente não será, digamos, hipócritas, né, na vivência do Evangelho de Jesus. Eu acho que a gente tem que sempre buscar a verdade, e a verdade está na prática do Evangelho, que é o que a gente vem estudando. Então, agradeço aí a presença, desejo aí uma semana de muita luz, de muita bênção, e o que eu sempre digo às pessoas que também vêm agradecer por todo o tempo dedicado, toda a doação que eu dou aqui a todos de conhecimento, de transmissão, da minha vivência, que vocês sejam aí pontos de luz na vida de outras pessoas. Que vocês possam levar esses ensinamentos, esses conhecimentos, essas lições às outras pessoas. Levem, se vocês levarem pelo menos ao seu círculo, aos respectivos círculos familiares, vocês com certeza já vão estar transformando a família de vocês, vão estar transformando aí, amplificando todo esse bem que a gente tem que fazer, porque quando a gente vier a desencarnar, vocês podem ter certeza, a gente vai reencontrar os nossos familiares que já se foram antes de nós, os nossos amigos que se foram antes de nós, nossos filhos, filhas que às vezes encarnaram muito mais cedo, né? Que nos gera um sentimento de revolta. Todos os nossos familiares desencarnam, amigos desencarnam, geram um sentimento de revolta num primeiro momento, mas a gente tem que entender que essa despedida é temporária e a gente vai reencontrá-lo sempre. Então, sei que ontem foi o Dia dos Finados, por isso que eu também quis trazer essa mensagem de a gente pensar que um até logo sempre. Que possam ser aí fontes de luz na vida de todos ao longo dessa semana, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe, viva Jesus e pratiquem a caridade. E até a próxima semana.